Seja bem-vinda! Chegamos à quinta parte da aula 26 de MA 091 Matemática Básica, que trata da combinação e composição de funções. Nessa parte da aula, o nosso objetivo é resolver alguns exercícios sobre função composta. Começaremos por esse exercício no qual são fornecidas as funções f e g e queremos determinar a composição f de g de x e a composição g de f e os domínios dessas duas funções. Comecemos determinando f de g de x. Para tanto, vamos lembrar que a expressão de f de x é raiz de x menos 2. E a composição de f de g é obtida substituindo o x, que aparece aqui dentro da raiz na expressão de f, pela expressão de g, que é x ao quadrado mais 3. Temos, então, f de g de x igual a raiz quadrada de g de x menos 2. E uma vez, então, que g de x é x ao quadrado mais 3, isso se torna a raiz de x ao quadrado mais 3 menos 2. E isso aqui, naturalmente, é a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Para determinar o domínio dessa função composta, levaremos em conta as duas condições que precisam ser satisfeitas e que são exibidas aqui na tela. Observe que a primeira condição é que x pertença ao domínio de g. Entretanto, reparando que g é uma função polinomial, chegamos à conclusão que o domínio de g é composto por todos os números reais. Sendo assim, a primeira condição é sempre satisfeita qualquer que seja o valor de x. Já a segunda condição exige que g pertença ao domínio de f. E isso implica que o conteúdo da raiz que aparece na função f composta seja sempre maior ou igual a zero. Entretanto, observe que este conteúdo da raiz é x ao quadrado mais 1, e x ao quadrado mais 1 é sempre maior ou igual a zero, não importando o valor de x. Assim, concluímos que o domínio da função f é composto por todos os números reais. Esse também será, portanto, o domínio da função composta f de g. Passemos agora à função composta g de f de x. Nesse caso, a função g é simplesmente x ao quadrado mais 3. E, para efetuar a composição, substituiremos x, a variável que aparece aqui na expressão de g, por f de x. Teremos, então, g de f de x igual a raiz de x menos 2, que é a expressão de f, ao quadrado mais 3. Esta é, portanto, a função composta. Repare que podemos simplificá-la levando em conta que a raiz quadrada está elevada ao quadrado. Nesse caso, então, temos g de f de x igual a x menos 2 mais 3, e isso é igual a x mais 1. Essa é a função g de f de x. Olhemos agora para o domínio dessa função composta, levando em conta as duas condições que são exibidas na tela. A primeira dessas condições exige que x pertença ao domínio da função f, mas repare que este domínio da função f é dado apenas pelos valores de x que satisfazem x menos 2 maior ou igual a zero. Nesse caso, então, observamos que x deve ser maior ou igual a 2. De fato, se x não for maior ou igual a 2, a raiz quadrada que aparece aqui na expressão da função composta não poderá ser calculada. A segunda condição impõe que f de x pertença ao domínio da função g. Nesse caso, observando que a função g é um polinômio e que a composição fornece simplesmente x mais 1, chegamos à conclusão de que essa condição é satisfeita sempre. Dessa forma, concluímos que o domínio da função composta g de f é dado simplesmente pelos valores de x reais, tais que x é maior ou igual a 2. Concluímos, assim, o nosso exercício.
Completando essa parte da aula, resolvamos esse exercício no qual são dadas duas funções, f de x e g de x, das quais g tem sua expressão analítica fornecida e f é representada pela curva azul deste gráfico. No item 1 desse exercício, nos é pedido que calculemos f de g de meio e g de f de 4. Comecemos então por f de g de meio. Para calcular essa composição de funções, precisamos inicialmente determinar o valor de g de meio. E, conhecendo a expressão de g, descobrimos que g de meio é o mesmo que 1 dividido por meio, que veio a ser 1 vezes 2 sobre 1, pela regra do quociente de frações, e isso é igual a 2. De posse, então, do valor de g de meio, podemos calcular f de g de meio, que vem a ser f de 2, uma vez que g de meio é igual a 2. E para determinar f de 2, precisaremos recorrer à figura. Observando, então, aqui o nosso gráfico, reparamos que este ponto aqui é o ponto no qual x vale 1 e, portanto, neste ponto x vale 2, nesse ponto x vale 3, nesse ponto x vale 4, da mesma forma que temos x igual a menos 1 e aqui x igual a menos 2. Fazendo o mesmo para o eixo y, constatamos que aqui y vale 1, que nesse ponto y vale 2, que aqui y vale menos 1 e que aqui y vale menos 2. Dessa forma, se desejamos calcular f de 2, devemos observar em que ponto x vale 2, neste ponto aqui, e descobrir quanto vale a função para esse valor de x. Observe que, neste caso, a função vale exatamente zero, uma vez que o gráfico de f cruza o eixo x precisamente quando x é igual a 2. Concluímos assim que f de g de meio, ou seja, f de 2, é simplesmente zero. Essa é a resposta da primeira parte do item 1. Na segunda parte, desejamos descobrir g de f de 4 e, para tanto, começaremos descobrindo o valor de f de 4. Nesse caso, mais uma vez, será necessário recorrer ao nosso gráfico. Observe aqui no gráfico que, quando x é igual a 4, a função vale exatamente 1. Sendo assim, escrevemos f de 4 igual a 1. De posse desse valor, podemos finalmente determinar g de f de 4, observando que isso nada mais é do que g de 1. E uma vez que dispomos da expressão analítica de g, observamos que isso é 1 sobre o valor de f, ou seja, 1 sobre 1, e isso é igual a 1. Concluímos assim que g de f de 4 vale 1. Completada a primeira parte do exercício, passemos à segunda parte. Nessa segunda parte, teremos um trabalho adicional que é descobrir a expressão de f de x a partir do gráfico apresentado. Sem essa expressão de x, não conseguiremos definir analiticamente f de g de x e g de f de x como solicitado. Felizmente, a determinação da expressão de f é simples, pois já sabemos encontrar a equação de uma reta. Para tanto, precisaremos de dois pontos que estão sobre essa reta. O primeiro desses pontos será o ponto x igual a 0, y igual a menos 1, indicado em verde aqui na figura. E o segundo ponto pode ser, por exemplo, x igual a 2, y igual a 0, que também é indicado em verde. Vamos, então, escrever aqui esses dois pontos. Temos o par x1, y1, que é igual a 0 menos 1. E temos também o par x2, y2, que é igual a 2, 0. De posse desses dois pontos, encontraremos a expressão de f de x, lembrando que, como se trata de uma função linear, essa expressão tem a forma mx mais b, em que m é a inclinação da reta, que é dada por y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Sendo assim, vamos descobrir o valor de m para esta reta em particular, observando que y2 é igual a 0 e que y1 é igual a menos 1,
e observando também que x2 é igual a 2 e que x1 é igual a 0. Fazendo então essa conta, constatamos que m nada mais é do que 1 sobre 2, ou seja, meio. Sendo assim, a nossa função f de x será dada por meio de x mais b. Agora, para determinar o valor de b, usaremos um dos dois pontos fornecidos, observando então que f de x1 deve ser igual a meio vezes x1 mais b, escrevemos o valor de f de x1, que é menos 1, igual a meio vezes o valor de x1, que é 0, mais b. E, resolvendo esta equação em b, constatamos que b é simplesmente menos 1. Dessa forma, finalmente, a nossa função f de x é x sobre 2 menos 1. Obtida essa função, podemos agora escrever f de g de x como sendo g de x sobre 2 menos 1, ou seja, a expressão de f na qual substituímos x por g de x, e isso é igual a 1 sobre x dividido por 2 menos 1, que, por sua vez, é 1 sobre 2x menos 1. Já g de f de x é obtida substituindo-se na expressão de g a variável x por f de x, que é x sobre 2 menos 1. Aqui não efetuaremos nenhuma simplificação, de modo que esta será a nossa função g de f de x. Concluímos assim esse exercício e a quinta parte da aula.